O vídeo de um helicóptero militar do Arizona escoltando uma grande esfera é provavelmente uma espaçonave de engenharia reversa. O antigo diretor de medicina aeroespacial da NASA resolveu sair para revelar os detalhes sobre os OVNIs. Joe Rogan. Entrevista com o Dr. Hal Puthoff que revelou os OVNIs. Ações de reciclagem crash em todo o mundo. O congressista Eric Burlinson descreveu que o briefing confidencial da instalação de informações da cabine sensível de OVNI não ocorreu devido a um atraso na obtenção da autorização de segurança de David Grush. Este trem de vácuo pode atingir uma velocidade máxima de 14 mil milhas por hora e leva apenas 21 minutos para chegar de Los Angeles a Nova York. Essas histórias e mais sobre a política do EXO hoje, uma semana de retrospectiva. Você está ouvindo as traduções Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda global e política extraterrestre humana. Clique no botão curtir e se inscreva neste canal. E agora aqui está, o Dr. Michael Salla. Bem-vindo à edição de 10 de maio de Exopolítica Today, uma fascinante retrospectiva dos eventos desta semana. Temos diversas histórias extremamente interessantes para explorar para você ao longo desta semana. Então, gostaria de iniciar com um artigo detalhado que foi publicado em um site ou revista online denominada The Drive. Este artigo debate o trem subterrâneo de vácuo maglev de alta velocidade proposto inicialmente em 1972 por Robert Salter, que trabalhava na Rand Corporation. Este trem de vácuo tem a capacidade de atingir uma velocidade de até 14 mil milhas por hora, o equivalente a aproximadamente 20 mil quilômetros por hora, permitindo uma viagem de Los Angeles a Nova York em apenas 21 minutos. O autor do artigo, Nico Di Mattia, conclui que, embora os trens de vácuo sejam tecnicamente possíveis, são muito difíceis de construir devido a desafios políticos e de engenharia. Então, no artigo, ele discute este inventor, este engenheiro, que disse, sim, podemos construir um trem maglev que pode chegar a uma velocidade de 14 mil milhas por hora. Infelizmente, as barreiras técnicas e os desafios políticos revelaram-se insuperáveis. Contudo, com as revelações provenientes de figuras como Phil Schneider, Daniel Barish, Genetic Decoding, entre outros denunciantes, descobrimos que o trem de vácuo maglev foi construído em segredo. Esta construção teve início nos anos 1970 e incluiu mais de 160 instalações militares subterrâneas ou depósitos de resíduos que foram edificados para interligar os Estados Unidos às águas territoriais circundantes. Portanto, ao contrário da conclusão do Drive, Salters ou ideias semelhantes foram implementadas secretamente em projetos altamente classificados já em 1972. Então é assim que muitas das invenções do mundo branco são classificadas e depois deixadas de lado. A mesma coisa aconteceu com a antigravidade no século XIX, no início do século XIX. Na verdade, não em meados de 1950. Na verdade, eu acho que foi no início, a meados dos anos 1950. Muitos artigos foram publicados em revistas de engenharia dizendo que qualquer gravidade é possível, pode ser construída e revolucionaria a indústria aeronáutica. E então, inexplicavelmente, tudo isso desapareceu completamente. Pare de discutir isso. As pessoas que falam sobre isso não falam sobre isso. Os artigos anteriormente publicados nesses renomados periódicos de engenharia simplesmente não podem mais ser encontrados. É dessa maneira que os procedimentos classificados são executados. Se houver um desenvolvimento significativo no mundo branco ou no mundo de código aberto, então o que acontece é que as pessoas no mundo secreto associado aos militares, as empresas dizem, sim, podemos usar essa ideia. Vamos classificá-lo e vamos dizer ao inventor, ei, você trabalha conosco. Se não sabe, conhece a técnica da cenoura e do pau. Então não quer saber o que é um bastão, se valoriza uma vida saudável ou longevidade.
É assim que funciona, que a mesma coisa aconteceu. Estou bem, sabemos de acordo com o denunciante, a mesma coisa aconteceu com o trem maglev, que foi conceituado no início dos anos 1970, e esse engenheiro apresentou o esquema, projetou a engenharia para ele, este Robert Salter, e então o mundo confidencial, o mundo negro do projeto secreto veio e assumiu, contou, você sabe, deu ao Salter, você sabe, algumas cenouras, e é por isso que não ouvimos falar disso. Mas agora, esses trens maglev continuam a funcionar sob nossos pés e sob o oceano, especialmente perto dos Estados Unidos. Então, enquanto o artigo de condução tenta nos inspirar a pensar com grande arrependimento e criar um sistema de trem a vácuo no futuro. É assim que pensamos, não é? Sabe, é uma teoria de 1972. Devemos construí-lo e torná-lo realidade por volta de 2040. É como não, o que precisamos de fazer é revelar a verdade sobre as bases militares subterrâneas classificadas e os comboios maglev que as conectam e converter ou converter este sistema de transporte classificado em um sistema de transporte público acessível ao público. Então é assim que você faz. Assim como você vai para um aeroporto, para outra cidade ou outro país nos Estados Unidos, da mesma forma você só vai para uma dessas instalações estúpidas ou um dos lugares onde o comboio maglev para e você só vai para lá e vai. Então, este é um caminho. Em suma, acho que é uma história muito interessante. Bem, aqui está uma história. Comunicação entre o eu superior e o ET através de técnicas de hipnose de cura quântica. Esta é a minha entrevista com Sarah Bressman Cosmer, que respondeu-se a algumas das críticas dirigidas a ela, dizendo que ela representa os alienígenas cinzentos. Então, eu acho que esta é uma crítica muito interessante por causa do papel do QHHT em levar as pessoas a estados mais elevados de consciência, onde há uma conexão com o eu superior. Muitas vezes o eu supremo dirige as sessões de QHHT para que as pessoas possam ir a diferentes vidas passadas e evocar essas memórias novamente. Agora, Sarah comentou em um vídeo que alguns alienígenas, especialmente os cinzentos, usariam essas sessões da mesma forma que usariam linhas telefônicas. Eles vão sobreviver. Então, em nossa entrevista, eu queria descobrir qual é o papel do Eu Supremo, que é crucial para as sessões de QHHT, para que as pessoas possam recuperar informações precisas sobre vidas passadas e, mais importante, recuperá-las para que possam ser curadas. A característica do QHHT é que quando você se lembra de eventos ao vivo do passado, alguns eventos traumáticos ou o que for, quando você se lembra deles, algumas lesões ou doenças em sua vida atual são curadas. Quando conheci o QHHTI pela primeira vez, entrevistei a Sarah e discutimos o caso de Jan Sullivan, que basicamente tinha um aneurisma cerebral ou algo errado no cérebro. Então ela não consegue pensar nisso. É um problema ano após ano, enxaquecas e tudo isso. Então ela teve uma sessão de QHHT com Sarah e nessa sessão de QHHT ela relembrou a vida passada na Atlântida. Bem, na verdade não antes da Atlântida, na Lemúria, onde ela era como a líder desta sociedade lemúria e como as coisas deram errado, como essa civilização foi destruída pelos Atlantes.
Ela lembrou daquela lesão cerebral e teve um tumor cerebral. Eu acho que ela teve esse tumor cerebral e foi curado. Assim, o QHHT é algo que faz uma conexão com o eu superior de uma pessoa, que leva a pessoa que está fazendo a sessão ou o QHHT para uma vida passada, onde eles experimentaram algo relacionado com qualquer coisa que eles estão passando agora, ou qualquer lesão, condição de saúde, ou o que isso é. Você sabe, a pessoa quer saber sobre sua vida. Agora, a Sarah descobriu que às vezes os alienígenas vêm, especialmente esses alienígenas cinzentos. Isso significa que ela segue o protocolo QHHD, estabelece uma conexão com o eu superior e o eu superior concorda com isso. Por causa disso, Sarah diz que todos os alienígenas cinzentos são benevolentes. Ela nunca conheceu nenhum alienígena negativo e ela criou o termo acender cinza. Existem alienígenas cinzentos positivos agora que conhecemos pela literatura, mas a maioria dos alienígenas cinzentos com os quais as pessoas estão familiarizadas são aqueles envolvidos em projetos de sequestro ou hibridação. Então, certamente, eles não são altamente evoluídos, mas eles estão fazendo essas sessões ou essas experiências de hibridação. Isso parece ser parte de uma agenda cinzenta de longo prazo para substituir os seres humanos por esses híbridos. Então, tudo o que eu quero fazer é entender quem realmente está se comunicando com os clientes e com os profissionais de QHT nessas reuniões. É um cinzento altamente evoluído, como Sarah acredita, ou há algum tipo de engano ou artifício, como outros afirmam? Então, eu acho que esta é uma pergunta muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que são defensores do programa de cruzamento cinzento. Eles dizem que, bem, você sabe, o ego supremo da pessoa permite que eles sejam sequestrados e submetidos a essas experiências genéticas. Você sabe, o material sexual é removido ou inserido. Então, de acordo com os nossos padrões, as pessoas são abusadas. Mas, apesar disso, é algo que os apoiadores ou apoiadores desses raptos cinzentos implicam que o eu superior aprovou. Então, você sabe, eu acho que a grande questão aqui é qual o papel do eu supremo de uma pessoa desempenha nisso, você sabe? Ou dar aprovação, ou bloquear algo como um sequestro de cinza e permitir que o cinza passe nessas sessões de QHHT. Eu acho que essas são questões muito interessantes. Quer você acredite em alienígenas cinzentos positivos ou não, acho que esta entrevista com a Sarah levanta perguntas muito interessantes. Claro, do seu ponto de vista, os únicos cinzentos que ela alcançou através dessas reuniões eram esses cinzentos benevolentes ou ascendidos que ela acreditava existir. E os cinzentos negativos, eles não passam, presumivelmente, porque violam o desejo ou a vontade das pessoas. Então, ela não os conheceu. Em suma, entrevista muito interessante. Ok, este fim de semana, na verdade, hoje, sábado, será o primeiro dia da Conferência Galáctica de Ligação de Informadores Espirituais em Eastbourne, Londres. Então, Helena Dunan, Japetone Rodrigues e eu vamos fazer uma apresentação virtual. Infelizmente, porque ainda estou me recuperando da hospitalização e dos problemas de saúde,
Parei dos antibióticos e sinto-me melhor, mas não estou pronta para entrar em um avião e expor todas as bactérias que circulam na panela de pressão. Acho que vou levar meses para fazer isso. Então, eu deveria estar disponível para a conferência francesa em julho, mas infelizmente não consegui ir para o Reino Unido. Mas na sessão inglesa da conferência em Eastbourne, na Inglaterra, vou fazer uma apresentação virtual sobre as revelações de denunciantes. Então, para aqueles que já estão lá ou estão pensando em ir, vou fazer uma apresentação virtual no domingo. Aqui está um tweet que discute o programa de recuperação de acidente de OVNI do governo do Zé Silva em termos de fracasso de recompensa de risco. Então vamos dar uma olhada nisto. Portanto, este artigo ou tweet da parte divulgadora afirma que a fórmula de risco-recompensa do governo dos EUs para programas de recuperação de acidentes e engenharia reversa priorizou a confidencialidade e o controle em vez da concorrência aberta ou de um canal transparente de pesquisa e desenvolvimento. Um pequeno número de empreiteiros de defesa e empresas aeroespaciais privadas supostamente recebeu acesso exclusivo a materiais ou tecnologias especiais sem supervisão significativa, entregues ou indicadores de desempenho. Então, você sabe, isso realmente não é o que se chama. Agora, sabemos pelo grande número de denunciantes que se apresentaram que é exatamente isso que acontece com qualquer coisa que envolva tecnologia avançada, seja falando de sistemas de comboios maglev, antigravidade, viagens no tempo, todos desenvolvidos por estes empreiteiros de defesa e empresas aeroespaciais privadas por trás de muros de sigilo e controle, sem qualquer supervisão significativa, entregues ou métricas de desempenho. Os riscos disponibilizam essa tecnologia para um grupo limitado, reduzindo os riscos à segurança nacional e minimizando vazamentos. No entanto, isso cria um grande risco de fraude, má gestão e estagnação. E você sabe, eu acho que é um ponto muito bom quando esses programas confidenciais são estabelecidos. Você sabe, não há responsabilidade, não há transparência, há muita fraude, má gestão e estagnação, também porque você não tem as melhores e mais brilhantes pessoas a trabalhar nesses programas confidenciais. Esta é uma queixa repetida de cientistas que trabalham em projetos classificados. Você sabe que não podem compartilhar o que estão fazendo com seus colegas devido à natureza fragmentada do projeto. Então, se eles estão estudando, você sabe, qualquer propulsão gravitacional, por exemplo, você sabe, eles não podem compartilhar ideias com colegas. É assim que muitos cientistas e acadêmicos operam. Você tem seus colegas, você recolhe ideias deles, você desenvolve avanços, mas quando você está numa instalação de classificação compartimentada e não pode compartilhar as coisas param. Esse é o problema, a inovação sofre. Eu acho que isso faz parte do risco de recompensar avanços tecnológicos que podem produzir a próxima geração de avanços na energia ou na ciência dos materiais. Então, isto é você tem recompensas para as pessoas responsáveis por esse projeto ou tecnologia classificada e eles se beneficiam disso. Se eles desenvolverem sistemas antigravidade ou trem maglev, eles serão capazes de obter todos os lucros porque eles têm contratos exclusivos. Você sabe, no mundo secreto, no complexo industrial militar, na comunidade de inteligência, em qualquer produto desenvolvido, não há contratos concorrentes. Isso é como contratos não competitivos, porque a Lockheed, por exemplo, desenvolveu o antigravidade TR-3B.
Então só a Lockheed ganhou o contrato. Se alguém quiser 10 TR-3BS, a Lockheed pode cumprir o contrato. Eles obtiveram um enorme lucro no processo. Então o resultado é alto risco e baixo retorno. Não há avanços científicos comprovados. A supervisão falhou, a fraude e o desperdício não são controlados. A segurança nacional é agora usada como desculpa para encobrir fracassos. A principal conquista foi a criação de um golpe financiado pelos contribuintes que manteve os empreiteiros ricos enquanto produziu apenas relatórios editados e promessas quebradas. Então é muito interessante porque acho que há muita verdade nisso, mas não queremos sugerir que, você sabe, houve muitos fracassos nessas tentativas de engenharia reversa de naves alienígenas capturadas, por exemplo, porque sabemos por informantes que houve sucesso. Agora, para alguns denunciantes que receberam atenção mainstream, como David Grush, Luiz Elizondo e até mesmo Bob Lazar, ainda não houve engenharia reversa corporativa bem-sucedida. Então, você sabe, essa é a opinião dominante entre essas pessoas. É um grande fracasso que os mundos altamente secretos em que esses projetos estão localizados estão todos divididos. Mas nós sabemos que isso não é verdade e que alguns sucessos importantes foram alcançados aqui. Aqui apresento a revelação de Ben Ritchie, chefe da Skunk Works da Lockheed Martin e provavelmente construtor do TR-3B. Ele disse a um colega de confiança em um evento no final de sua vida ou após a aposentadoria que já temos meios para viajar pelas estrelas. Mas essas tecnologias estão bloqueadas em projetos negros e são necessários actos de Deus para que elas saiam para beneficiar a humanidade. Então, isso faz parte do problema. Consequentemente, os contratados aeroespaciais tradicionais, como Lockheed, Raytheon, etc., jamais descriptografariam seus projetos de recuperação de acidentes e engenharia reversa já bem-sucedidos. Você sabe, eles podem divulgar aqueles que não funcionaram, e é isso que David Grush, Luiz Elizondo e Bob Lazar estão falando, em vez daqueles que já funcionaram. Portanto, a única maneira de desenvolver um pipeline de pesquisa e desenvolvimento abertamente competitivo e transparente é para inovadores e empresas mais novas como Elon Musk, SpaceX, fornecer alguma tecnologia OVNI recuperada e reinventar a roda. Por minha causa, não acho que essas empresas tradicionais vão abandonar os segredos que desenvolveram durante décadas. É claro que eles podem reivindicar o controle exclusivo sobre essa informação e o governo não pode forçá-los, caso contrário, seria difícil tirar esse tipo de projeto dessas empresas tradicionais. Então, o que eu acho que vai acontecer no futuro é que empresas como a SpaceX adquiram alguma tecnologia OVNI recuperada e vão reinventar a roda. Acho que é assim que vai acontecer. Ok, aqui estão algumas notícias muito tristes. Robert Porter faleceu em 5 de maio. Agora, há décadas, o Rob foi um homem forte na procura e facilitação de contactos extraterrestres. Sua origem remonta à década de 1970, onde começou a trabalhar com o lendário médico Fred Bell, um contato paladiano. Então, eu participei de uma das lendárias sessões do Mount Schuster do Rob, oferecendo uma plataforma para os contatos compartilharem suas histórias incríveis. Você precisa lembrar que a maioria das conferências de OVNIs tem poucos contatos que se apresentam.
Eles geralmente têm pessoas que se levantam para falar sobre sequestros e outros pequenos cinzas. Eles enfiaram algo no meu ânus, eles fizeram todas essas coisas horríveis comigo. Então você terá histórias como estas nessas conferências de OVNIs. Você não tem isto, você sabe, o contacto relatou, você sabe, eu conheci irmãos espaciais e rapazes, e as mulheres são tão quentes. Você não pode acreditar no quão bonitos são. Você sabe, essas histórias são desconhecidas, mas na conferência de Mount Schuster, organizada por Rob, é onde os contatos podem se apresentar e compartilhar suas experiências incríveis. Eu entrevistei o Rob uma vez no meu programa Política Today do Excel e, curiosamente, eu planejei convidá-lo para outro programa. Mas agora ele se foi. Eu ouvi do Alex Collier que ele realmente me contou sobre a morte do Rob e que ele falou com o Rob naquele dia e que o Rob entraria em contato comigo. Então, você sabe, é como se estivéssemos prestes a entrar em contato, mas ele morreu enquanto dormia. Então eu escrevi uma descrição para Rob em minha entrevista em 2022. Então, deixe-me ler para vocês, né, só para homenagear o Rob, porque eu acho que ele é isso e ele desempenhou um papel crucial. Ele é realmente uma alma linda, uma pessoa maravilhosa, você sabe, apenas muito amor. Pessoas que conhecem Rob sentem seu amor. Assim, em meados da década de 1970, Robert Porter, de 16 anos, visitou o cientista da NASA e contato alienígena Dr. Fred Bell, que introduziu Rob à física avançada, tecnologia e filosofia dos Paladianos. Rob trabalhou em estreita colaboração com o Dr. Bell por muitos anos, que se tornou seu amigo, mentor e benfeitor. Rob também trabalhou com muitos outros contatos alienígenas nas décadas seguintes, incluindo o Dr. Frank Stranger, Howard Menger, Gabriel Green, Luiz Fernando Mertens, Onikonic e, mais recentemente, o Dr. Ray Keller. Rob organizou muitas reuniões e viagens para discutir alienígenas de Vênus, Saturno, Pleiades, etc. Ele é mais conhecido por suas lendárias conferências de Mount Schuster, uma das quais acredito que está marcada para julho deste ano. Não tenho certeza do que acontecerá se isso continuar, mas você definitivamente pode ir a promessareview.com, um site para ver o que está planejado para esta conferência de Mount Shasta em 2025. Sabe, espero que isso continue e preste homenagem ao Rob. Ele é realmente um homem lindo e muitos de nós vão sentir falta dele.